Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez. A caderneta vai estar passando, você vai colocando aí seu nome, tá bom? E o seu telefone. Acho que é só o nome, né? Telefone não, né? É só a presença, isso, aí você vai colocando sua presença. Vamos só aguardar o slide, colocar o slide aqui, né, Aldo? O presbítero Júnior tomou ali o lugar do Aldo. Meus irmãos, mas que bênção podermos desfrutar desse tempo de estudo, né, da palavra de Deus. Que bênção é a gente poder estudar a nossa fé, as doutrinas centrais da palavra, sistematizadas pela nossa confissão. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Nós vamos ler, irmãos, apenas 3 textos. E em seguida, então, a gente vai ler o trecho da nossa confissão, compreendendo assim mais acerca da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E lembre, nós estamos na última sessão do capítulo que trata sobre a Escritura Sagrada, certo? Que é a última sessão, a 10ª sessão. Mas antes da gente ler a sessão, a gente vai ler a palavra, tá certo? E aqui eu dou também uma dica, não é? A gente tem estudado a nossa confissão de fé. Então, se você não tem a confissão, você pode baixá-la gratuitamente na internet. É só colocar a Confissão de Fé do Westminster. Mas se você quiser, e aí é onde eu indico, se você quiser o material, o livro impresso, a nossa livraria está vendendo, porque essa edição é muito boa, porque tem os textos bíblicos já todo, não tem apenas a referência, mas o texto bíblico já colocado no material, então é interessante, tá bom? Nós não trabalhamos aqui com revista de escola bíblica, mas a gente está trabalhando esse ano a nossa confissão de fé, o livro da confissão. Aí depois você, se não tem, você pode procurar na livraria, está vendendo lá. Tem ainda, Val? Volta aqui? Tem, Val, ainda? Pronto, tem. Depois, Val, separa alguns livros, não nessa, nas próximas, para a gente, se puder, viu? Eu só estou, se puder, né? Para a gente fazer um brinde aqui, dar para os irmãos da escola bíblica, tá certo? Alguns livros. E, gente, a nossa livraria, ela só tem livros bons. Não é porque é nossa não, tá? É porque a gente tem escolhido realmente a dedo, selecionado material de primeira qualidade, certo? Material bíblico, reformado, um material que nos auxilia na nossa vida cristã, na leitura das Escrituras. Então, sobre família, educação de filhos, sobre a graça. Temos ali o clássico, né? Que é o Peregrino. Então, se você nunca leu esse clássico da literatura cristã, você precisa ler. Então, a gente tem materiais ali excelentes. E nossa ideia é da gente crescer, né, Val, como livraria. Imagina a gente aumentar, né? E nosso objetivo é crescer para investir em missões, certo? Então, a gente tem que chegar nesse ponto, investir em missões. Imagina só, irmãos, a gente conseguir sustentar um missionário para enviar para Toritama. É Toritama?
Foi Toritama que eu falei? Toritama, e conseguir sustentá-lo com os recursos da livraria. Imagine só, que bênção, não é? Conseguir sustentá-lo, pagar o salário, a moradia, com os recursos da livraria. Rapaz, seria uma bênção, não é? Então, o nosso objetivo é esse, é investir na livraria para investir em missões. Mas vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo de número 22, versículo 29. Assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui para aprender mais a Tua palavra. Pedimos nesse momento a direção, a iluminação do Teu Espírito, para entender a verdade da Tua palavra e os atributos, as características da Tua santa palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui fala sobre um erro de não conhecer as Escrituras, uma prática errada que deriva de uma ignorância em relação às Escrituras. Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus aqui não está apelando para a tradição. Errais não tendo uma boa tradição, não é isso. Jesus não está apelando aqui para um relacionamento longe das Escrituras com Deus. Errais porque vocês não têm relacionamento com Deus, nem experiência com Deus, não é isso. Mas Jesus está apelando aqui para a palavra. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós vimos hoje pela manhã no culto que o poder de Deus se revela na palavra da cruz, na mensagem do Evangelho. Agora, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 28. Atos, capítulo 28, versículo de número 25. Atos 28, versículo de número 25. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, que disse. Então, o apóstolo Paulo cita o texto de Isaías, capítulo 6. Aqui, irmãos, o evangelista Lucas fala que o Espírito Santo falou na palavra, falou pela palavra. Bem falou quem? O Espírito Santo a vossos pais, por intermédio de quem? Do profeta Isaías. E então ele cita o texto do profeta Isaías, sendo também Paulo ali boca de Deus para aquelas pessoas. Então, irmãos, o Espírito Santo fala por meio dos seus profetas, por meio dos seus apóstolos, que escreveram o Antigo e o Novo Testamento. Deus fala por meio da sua palavra. E aqui o apóstolo, ele apresenta, ou melhor, Lucas, ele apresenta a terceira pessoa da Trindade, dizendo: o Espírito Santo fala, ele fala. Agora, abra a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 1, você vai adiantar, Mateus, Atos, agora Gálatas, adiante aí algumas páginas, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10.
10 em diante. Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agradar o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É uma pergunta retórica que ele está aqui afirmando que ele está para agradar a Deus, o favor de Deus e não dos homens. Perceba a explicação do que ele está dizendo no versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou seja, não vem de homem, não foi criado por ele ou criado pelos homens, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, versículo 12, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele recebeu o evangelho mediante a revelação de Jesus Cristo, e ele então escreve como apóstolo, explicando esse evangelho para as igrejas, que são, irmãos, as epístolas do apóstolo Paulo, que é mais da metade aí do Novo Testamento. O Novo Testamento, mais da metade, são os escritos do apóstolo Paulo, que ele recebeu então a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, não de homens. Isto é, o evangelho apresentado nas Escrituras, a palavra apresentada nas Escrituras, não é uma palavra de homens, mas é uma palavra revelada pelo próprio Deus. Meus irmãos, o trecho da nossa confissão trata um pouco sobre isso. Está meio até amarelado, né? Mas no original é branco, tá? A letra é branca. Mas vamos lá. Nós estamos fechando aí o capítulo da nossa confissão, que trata das Sagradas Escrituras, que é justamente falando acerca dos textos que nós lemos. E a seção 10 então diz, você pode acompanhar também na sua confissão: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, a Escritura, ela é suprema. Somente ela é autoritativa. Somente ela é a única regra de fé e prática. A confissão não é a nossa regra de fé e prática, mas a própria confissão diz que a única autoridade para nos conduzir na verdadeira fé e na verdadeira prática é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. E está aqui, irmãos, um dos pontos pelos quais a confissão de fé do Westminster é excelente, porque ela não atribui autoridade inerente, ela não tem autoridade em si mesma, mas ela atribui a autoridade, ela coloca a autoridade na Bíblia, na palavra, na Escritura, e ela então está subordinada à Escritura, e ela então diz exatamente isso: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, de livro, revista, de entendimento, seja o que for, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, eu penso isso, eu acho isso, eu penso dessa forma, tudo isso, irmãos, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na palavra de Deus, na Escritura. O juiz supremo é o Espírito Santo falando na Escritura. Então, isso é muito sério, porque a gente vive num contexto hoje de um evangelicalismo muito místico, não é? Muito místico, assim. Pastor, eu penso dessa forma, eu acho dessa forma, eu sinto assim. Isso é muito místico, entende?
Ah, Deus me revelou dessa forma, Deus me falou dessa forma. Eu tenho uma fé, mas cada um tem a sua fé. E aí, a gente deve avaliar tudo isso, de acordo com a palavra. E a palavra que é objetiva, não mística e não subjetiva, a palavra que é objetiva, vai então dizer para você se aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, vem de Deus ou não. Isso é muito importante. Eu já vi, irmãos, casamentos sendo destruídos, porque uma das partes disse que Deus falou para ela que ela tinha que ser feliz, e deveria procurar um verdadeiro amor, uma verdadeira paixão. Então, em nome de uma felicidade, uma pseudo-felicidade, dita até mesmo em nome de Deus, uma família foi destruída e filhos foram abandonados. E aí a pessoa pode chegar e dizer para essa pessoa: não, mas não faça isso. Não, mas eu senti de Deus, e Deus quer que eu seja feliz. Qual é o juiz supremo que vai dizer se isso é de Deus ou não? É o Espírito Santo falando de onde? Na palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus já diz que essa felicidade não é a de Deus, que destrói casamento, que abandona filhos, não é a de Deus, mas é a do diabo. É maligna. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, não separe o homem. E quando um homem e uma mulher fazem votos diante de Deus e diante dos homens, Deus está unindo. Não é subjetivo não, é objetivo. Deus está unindo. Fizeram votos, Deus está unindo. Ah, mas os fariseus falaram para Jesus: Moisés não concedeu da carta de divórcio? Aí Jesus fala: por causa da dureza do coração do homem, mas não é assim desde o princípio. Porque Deus fez o homem e a mulher, e os dois são uma só carne. Mas por causa da dureza do coração, é que então Moisés concede carta de divórcio. E o próprio Cristo fala, concede carta de divórcio em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério. Por causa da dureza do coração, mas ainda assim não é a vontade de Deus. Mas Deus permite, só nesses casos. E ele ainda mais diz: se alguém se separa, e não seja por questões de adultério, e se casa com outra pessoa, está cometendo adultério. E a outra pessoa que está se casando, está cometendo adultério, está em pecado. Então essa história, irmãos, eu sinto, eu acho, a palavra é objetiva, e o Espírito Santo, falando na palavra, é o juiz supremo, que vai dizer se o que nós pensamos e praticamos está de acordo com a vontade dEle. Amém? É difícil, né? Mas é a verdade. Mas é a verdade. Vamos lá. Ensinamentos. Primeiro, somos ensinados que não há senão um único juiz supremo em controvérsias religiosas, a saber, a Escritura. Então, o único juiz supremo, isso é claro, é a Escritura, é o Espírito Santo falando na Escritura. Alguns pontos, irmãos. A Bíblia é a corte final de apelação em todas as pendências religiosas, em todos os conflitos doutrinários, em todas as dúvidas eclesiológicas, em todos os desvios comportamentais da igreja e de cada um de seus membros. Então, a Bíblia é a corte final de apelação para as pendências religiosas, conflitos doutrinários, dúvidas eclesiológicas, ou seja, acerca da igreja, desvios de comportamento da igreja e de cada membro. Então, a Bíblia é a corte final. Por quê? Porque eu digo isso? Porque alguém pode chegar para você e dizer: você não pode usar mais, um exemplo, calça comprida, porque a Bíblia proíbe você fazer isso. E aí, de acordo com alguma tradição, você pode
ficar subjugado por essa ordenança, por esse fardo. Mas a Bíblia realmente fala sobre isso? Então, a Bíblia é a nossa última apelação para saber se aquela prática tem respaldo. Porque a nossa regra, o que nos conduz na vida é a Bíblia. Então, se a Bíblia não me manda isso e não fala sobre isso, então por que eu devo me submeter a algo que a Bíblia não fala? Entende? Isso é muito importante, irmãos. Colocar um jugo, um fardo, que Cristo jamais colocou na vida do seu povo. E aí então você vai para a Bíblia e você percebe, eita, esse jugo, esse fardo não está na Bíblia, eu não tenho que me privar disso. Onde é que a gente encontra o que devemos fazer? Na Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Então, se existe algum jugo e algum fardo que Cristo nunca colocou, que a palavra nunca colocou sobre nós, então por que nós vamos carregar? Entende? Então por que nós vamos carregar? Um exemplo prático disso é uma igreja nos Estados Unidos, se não me engano foi a liberal, né? Que se desviou da palavra de Deus e o concílio se reuniu e disse que todos deveriam dizimar para as juntas missionárias, para sustentar os missionários e as juntas missionárias. E isso foi um decreto para aquelas igrejas lá. E alguns então perguntaram, mas é bíblico? É bíblico termos então que dizimar em juntas missionários para sustentar os missionários? Isso é bíblico? Termos que dizimar em juntas? Termos que ofertar em juntas? Né? Nesse sentido, para sustentar as juntas missionárias? E aí nós sabemos que não. O dízimo ele deve ser entregue na igreja. A oferta deve ser entregue na igreja, especificamente o dízimo. Claro, nós devemos dizimar, nós devemos ofertar, mas não existe nenhuma obrigação de que o nosso dízimo deve ir para as juntas missionárias. Isso foi um caso interessante nos Estados Unidos, que alguns pastores então apelaram para a Bíblia. Onde é que isso tem dito isso? Nós vamos sim contribuir na igreja, nós vamos sim ofertar na igreja, nós vamos sim sustentar missionários, ofertar, mas sustentar através dos nossos dízimos, entregando os dízimos às juntas, isso não é bíblico, não tem. Então apelaram para a Escritura e não teve respaldo contra a argumentação bíblica. E aí apresentaram a argumentação bíblica do dízimo em relação à casa de Deus, a igreja, ao sumo sacerdote que vive, não é? Porque na antiga aliança eram os sacerdotes que recebiam o dízimo. O sacerdócio cessou, aí muitos pensam, o dízimo cessou, mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer, assim como o sacerdote da antiga aliança recebia o dízimo, o sacerdote da nova aliança, que é eterno, que é Jesus Cristo, também continua recebendo o dízimo do seu povo. Então nós entregamos o dízimo, não é simplesmente apenas para a igreja, mas nós ofertamos e contribuímos ao sacerdote que é eterno, Jesus, é a Ele. É uma questão de adoração a Ele, de culto a Ele. E eles então apelaram para isso, a Bíblia não nos orienta a fazermos essa prática em juntas, mas na igreja e para Cristo. E essa prática então foi, eu não me lembro se foi revogada pela igreja, ou então a igreja separou eles, né? Excluíram eles, mas a grande questão é, a apelação última, né? A final é a palavra. Se não tem respaldo na palavra, não há por que submeter a certos julgos. Agora, precisamos sempre entender, irmãos, que Deus nos fala através de palavras diretas e claras, mas também dos princípios apresentados na palavra de Deus, né? Os princípios. Então, nem tudo está registrado detalhadamente. Deus não vai dizer qual roupa você vai vestir amanhã, mas Deus fala do princípio, da modéstia cristã e tantas outras coisas, tá bom? Segundo, a Bíblia está acima dos teólogos do passado e da tradição. Então,
É isso que a nossa confissão fala. A Bíblia está acima dos teólogos e da própria tradição, de todas as tradições. Então, a tradição da igreja, o costume da igreja, não deve estar acima das Sagradas Escrituras, não deve estar acima da Bíblia. Isso é o que nos diferencia, por exemplo, do catolicismo romano, que coloca a tradição acima da Bíblia. A fé reformada diz o seguinte: a Bíblia está acima da tradição. E a tradição que verdadeiramente é boa emana da Bíblia, vem das Escrituras, é dirigida pelas Escrituras. Terceiro, a Bíblia está acima do magistério da igreja, ou seja, a Bíblia está acima da própria organização da igreja, né? A organização da igreja não está acima da Bíblia. Um conselho de uma igreja, um concílio de um presbitério, não está acima das Escrituras, pelo contrário, ela está debaixo das Escrituras, deve submeter as Escrituras. Isso é muito importante. É o sola Escritura, somente a palavra. Então, irmãos, conforme diz a nossa confissão, as controvérsias, as dúvidas, a gente deve olhar para a palavra, entender, procurar entender a palavra e procurar viver de acordo com o que a palavra diz. É isso que a palavra nos ensina. Não, porque fulano de tal está teólogo, mas a gente pode colocar o outro lado também, um apóstolo. O apóstolo fulano de tal, um novo apóstolo da igreja neopentecostal, disse isso, mas está na palavra. Não, o bispo tal disse isso, mas está na palavra. Fulano teve uma revelação, mas está na palavra. Essa prática está certa? Teve um tempo aí, eu não era desse tempo, né? Teve um tempo bem antes aí, não era desse tempo, sou de 90 para cá. Estou na idade, perguntaram para mim, pastor, tem quantos anos? Aí eu disse, eu tenho a idade de Cristo. Aí a pessoa disse, está bom para ser crucificado. Vai tu? Pô, cara, é 33, não vai ser crucificado, mata, né? Pois é, aí eu estava esses dias, Estevão está aí não, né? Eu estava esses dias falando com o Estevão, aí a gente vai aprender essas brincadeiras, né? Aí eu disse, ô Estevão, você sabe quem foi o primeiro mártir a morrer mesmo, apedrejado por causa do Evangelho? Quem sabe aqui? Foi Estevão, o diácono Estevão. Aí eu disse, você é Estevão, ele está sendo preparado para ser diácono, né? É o diácono Estevão, tem semelhanças. Se acontecer alguma perseguição, mesmo aqui violenta contra a igreja, tu vai primeiro porque tu já tem experiência, né? Ele, o pastor, aí eu abracei, não, Estevão, estou brincando. Mas, gente, está acima a Bíblia deve estar acima de tudo isso. E voltando, teve uma prática aqui, antigamente, não sei se quem era daqui lembra, que tinha que marchar em alguns lugares aqui em Caruaru e decretar, dizendo que aquele lugar pertence a Deus, e tinha que pisar, de fato, a planta do pé, citando o texto de Josué, capítulo 1, né? Onde você pisar, será seu. E então marchavam pisando em alguns lugares, será nosso. Aí pisava mesmo, será nosso. Essa prática, irmãos, é bíblica? Não, porque Josué, ele está apontando para um território geográfico da Palestina, que foi conquistado já, foi uma promessa para ele, para o povo daquela época, que era a terra de Canaã, que aponta também para Cristo. Josué aponta para Cristo. Onde Cristo pisa, não é? Ali o evangelho, o dono da terra está chegando, porque Josué é um tipo de Cristo. E na terra de Canaã teve um lugar que Josué, que era promessa para Abraão, que Josué não pisou, mas Cristo pisou, que era aquele lugar da Sírio-Fenícia. Lembra da mulher Sírio-Fenícia? Josué não foi lá, mas aquela região fazia parte da terra de Canaã, prometida para Abraão. E quando Jesus vai para aquele lugar, é justamente ele cumprindo a promessa de Josué, que ele iria pisar naquela região. E essa região aponta para a terra de Canaã, irmãos, que é a nova Canaã, a celestial, que pertence a nós, que foi comprada por Cristo. Então não tem nada a ver a marcar território. Quem faz isso é animal, né? Não tem nada a ver a isso, tá bom? Então, assim, tem certas práticas que a gente tem que ver se está na palavra mesmo, sabe? Para não ser levado aí por misticismo ou por um jugo de igrejas que querem, de fato, botar você na rédea em um fardo que Cristo não colocou. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não deve ser submisso. Devemos sim.
ser submissos às autoridades, pastores, presbíteros, que estão firmes na palavra, que são fiéis à palavra de Deus, né? O nosso voto aqui é exatamente isso: honrar, ser submisso às autoridades, enquanto elas permanecem fiéis à palavra de Deus. Quarto ponto: a Bíblia está acima do clero, né, coletiva e individualmente. Ou seja, acima está a Bíblia do clero, aqui no ponto de vista da igreja, né, mas está acima de organizações, está acima até mesmo da nossa fé individual. Porque alguns dizem o seguinte: minha fé é de um jeito, a sua fé é de outro, mas existe uma única Bíblia só, com um significado só, para as várias demandas da vida, e essa Bíblia, que é objetiva e não subjetiva, vai dizer como a gente deve viver. Ela está acima do individualismo, está acima do seu subjetivismo, do seu achismo. Quinto, as Escrituras é autoritativa e o Espírito Santo fala nelas e por elas. Falta um izinho aí. Fala nelas e por elas. Então, é o Espírito Santo que fala através da Bíblia, da palavra. Conforme o texto que lemos lá, né, de Atos, capítulo 28, o Espírito Santo falou por meio do profeta Isaías. A palavra, então, Paulo cita a palavra do profeta Isaías. Então, irmãos, não é o Espírito Santo falando longe da palavra. É o Espírito Santo falando na palavra. Eu creio que o Espírito Santo fala conosco na palavra, testificando em nós a palavra, a verdade da palavra, nos policiando na palavra. Você está à beira de pecar, o Espírito Santo lembra de você a palavra, que aquilo é pecado, ele alerta você. Você está ouvindo a pregação fiel do Evangelho, o Espírito Santo está falando com você nas questões mais íntimas que só você sabe. Tem gente que pergunta, no final chega para mim: pastor, alguém lhe contou da minha vida alguma coisa? Não. Eu disse: não sei nem quem é você, qual é o seu nome? Né? É porque o Espírito Santo fala na palavra, é Deus falando conosco, é Deus falando comigo, irmãos. Quando eu estou estudando durante a semana o texto para pregar, aí um momento ou outro, às vezes eu não consigo ficar ali parado. Aí eu vou para o quintal e eu fico pensando e orando: meu Deus, essa palavra foi para mim, viu? Aí a gente prega sempre a sequência, né, do texto, tanto em Atos como em Efésios. Aí às vezes eu fico tentando correr. Não, eu vou pregar isso não. Mas é para mim, essa é palavra. Primeiramente é para mim. Não tem como correr, Deus, é isso mesmo, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu abro meu coração a Deus, eu choro na presença do Senhor, busco a presença de Deus. Tem momentos que eu estou estudando, irmãos, e a palavra fala comigo, eu entendo o significado daquela verdade preciosa, e às vezes eu não me contenho, vou falar e vou procurar Renata em casa. Cadê Renata? Cadê Renata? Às vezes Renata está atendendo, aí eu digo: eita, agora não. Mas quando eu termino de atender, eu digo: Renata, tu não sabe o que eu descobri? Olha, é isso, e tal, e paz. Porque Paulo fala isso, porque isso tem conexão com o profeta Isaías. Eu fico, sabe? Eu fico fascinado, né? A palavra talvez seja essa. Eu fico deslumbrado com a palavra de Deus. Eu tenho que contar alguém para falar. Às vezes, quando eu era solteiro, eu fazia isso com minha mãe. Minha mãe em casa, eu lendo a palavra, eu dizia: mãe, vem ouvir aqui, isso aqui, ó, isso aqui é isso, e pá. E aí quando eu estou preparando o sermão, minha mãe vai visitar, ela às vezes vai no meu escritório assim, e diz: e aí, Otávio, é o que, né, hoje? É o que vai falar amanhã, essa semana? Por causa disso, é a palavra, é o Espírito Santo falando ao nosso coração. John Stott disse que, primeiramente, o Espírito Santo, Deus fala com o pregador, e depois fala com a igreja, e alimenta a igreja.
Se Deus não fala com o pregador não tem uma mensagem para dizer. Vira apenas teologia frívola, né? Sem substância. Mas Deus fala com o pregador, ele tem algo para dizer. Entende, irmãos? Deus falou comigo, eu tenho uma mensagem para dar. Não é apenas uma questão teológica, teórica. Eu vou estudar o texto, examinar o texto, descobrir a verdade central do texto, apresentar os pontos, as aplicações. Não é isso. É uma questão mais que isso. Primordialmente é uma questão espiritual. Deus falou comigo, eu tenho uma mensagem para dar. Eu tenho mensagem para dar para a igreja. Quando não existe essa mensagem para dar para a igreja, por mais certinha que seja a homilia, não é a homilética, é diferente quando alguém, de fato, entende que, primeiramente, a palavra é para você. Às vezes a gente fica pensando isso, eu queria tanto que fulano estivesse aqui para ouvir isso, né? E uma vez, irmãos, eu garoto, eu fui escutar uma pregação, e eu só lembrando de uma pessoa, né? Lembrando de um irmão, e lembrando, eu cheguei para minha família, para minha tia, me lembro como hoje. Eu disse, rapaz, a mensagem foi tão boa. Agora essa mensagem, eu estava o tempo todo lembrando daquela pessoa e ela deveria estar, e ficava falando isso. Aí minha tia olhou para mim e disse, não, essa mensagem é para você que estava lá. Eu olhei assim, é mesmo, dei um passo para trás. A mensagem é para nós primeiramente, irmãos. Pense no outro não, pense em você. A mensagem é para nós. Vamos adiante. A confissão de fé do extremista não admite outra fonte de origem ou outro alvo de recorrência em matéria de revelação, de doutrina e conduta religiosa, acima e além das Escrituras. Nem tradição, nem papa. Para os evangélicos reformados, a palavra de Deus está consubstanciada e definitivamente consumada nos registros sacros inspirados do Velho e Novo Testamento. Deus se dirige à igreja exclusiva, clara e definitivamente pelas Escrituras. Dela, portanto, o reformado deriva sua fé, suas doutrinas e sua ética. Ou seja, é a palavra de Deus. Deus fala conosco através da palavra. Amém, irmãos? É a palavra, é sola escritura. Ser evangélico é isso. Nós somos um povo não das imagens, não de revelação, não de tradição, não de alguém mandando como você deve viver, mas somos um povo que está submetido somente à palavra. Ouvimos sim o pregador falar, o pastor falar, mas ouvimos a pregação fiel da palavra, das Escrituras. É Deus falando conosco. Isso é o ponto ordinário, né, das Escrituras. Vamos lá. Espiritualidade e revelação. A revelação produz, irmãos, a espiritualidade. Ou seja, que revelação é essa? É a revelação especial, as Escrituras Sagradas. E esta permite a avaliação e ajuizamento do revelado. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente, mas isso só é possível aos regenerados, habitações do Espírito, possuidores da mente de Cristo. Sobre a capacitação do crente, douto ou indouto, para a percepção espiritual, fala-nos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, 14, 16, que diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, tanto o douto como o indouto vai compreender a palavra por causa do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos aqui dois tipos de revelações. O segundo tipo, ele é comumente chamado de iluminação, mas na nossa tradição, em alguns casos, né, alguns autores também chamam de revelação. A primeira revelação é a revelação especial, a revelação de Deus. Deus se revelou, aonde? Na palavra, Antigo e Novo Testamento. Ele, portanto, apresenta quem Ele é, quem somos nós, a sua obra e o que Ele espera de nós. Quem Ele é, quem somos nós, o que Ele fez e o que Ele espera de nós. Na palavra revelada. A segunda revelação é aquilo que muitos chamam de iluminação. É o Espírito Santo iluminando ou revelando, porque a palavra revelar às vezes dá a intenção de questões neopentecostais, né? Mas revelar é apenas trazer luz, aquilo que é obscuro. Então, é iluminar. Então, é o Espírito Santo iluminando
iluminando a mente de um pecador para compreender a revelação da Escritura Sagrada. Então, irmãos, toda vez que um pregador sobe no púlpito para expor a palavra com fidelidade, ele está expondo a revelação. E o Espírito Santo está revelando para a mente de pecadores aquela palavra, o entendimento, compreendendo. Então, irmãos, todo culto acontece o quê? Revelação. Mas não é revelação aí por aí fora não, tá? Eu tive uma revelação, vou falar não. Mas é a revelação da palavra. A exposição da palavra, o Espírito Santo iluminando o entendimento dessa palavra. Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, um grande avivalista reformado, né, servo de Deus, avivalista, ele diz o seguinte, que a pregação é a profecia. É a profecia. Onde o ministro do Evangelho abre as Escrituras, lê as Escrituras, explica as Escrituras, e então ele diz, assim diz o Senhor, conforme os profetas da antiga aliança. A única diferença é que ele já tem em mãos a revelação. Os profetas da antiga aliança não tinham, eles receberam diretamente a revelação. Há um autor chamado William Perks, que escreveu o primeiro livro de homilética. Alguns dizem que é o primeiro, mas o primeiro livro de homilética mesmo está na Idade Medieval, que foi escrito entre os pais da igreja, que foi escrito pelo Santo Agostinho, que é um livro que trata sobre a homilética, né, livro de pregação, que é a doutrina da igreja, a doutrina, o nome do livro é A Doutrina Cristã, mas é um livro de homilética. Mas, tradicionalmente, a igreja evangélica, os protestantes se referem ao livro chamado de William Perks. O título do livro era A Arte de Profetizar, como o primeiro livro de homilética, certo? Mas veja, o título do livro, A Arte de Profetizar. Isso quer dizer que os puritanos profetizavam assim do nada, recebiam revelações de profetizavam? Não, os puritanos abriam a Bíblia e profetizavam, e pregavam a Bíblia. O título é A Arte de Profetizar. Conceituação. Essa seção da confissão de fé diz respeito à aplicação da regra infalível de fé e prática a situações ou questões particulares. A Igreja Católica Romana sustenta que ela tem o poder de interpretar infalivelmente a infalível palavra de Deus. Lembra da aula passada? De modo que os fiéis adeptos da igreja saberão no que crer em dada situação particular. Quando o Papa fala oficialmente, as controvérsias doutrinárias entre os católicos são resolvidas, porque o Papa decretou, porque o Papa falou. É por isso que todo mundo, os católicos, se remetem ao Papa. Se o Papa decretou, é oficial, é canônico. Para nós não. Para nós é a Bíblia falando. Vamos lá. Quando ele proclamou a doutrina da Assunção de Maria, então todos os católicos romanos tornaram-se obrigados a, de consciência, crer nela. Que ela foi assunta aos céus, né? Que ela subiu aos céus. Né? Então veja, eu até coloquei aqui, exemplo, né? O catolicismo romano ensina como um dogma que a Virgem Maria, tendo completado, isso aqui, irmãos, é o conceito católico, tá? Tendo completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida de corpo e alma na glória celeste, semelhante ao próprio Cristo. Esta doutrina foi defendida dogmaticamente pelo Papa Pio XII, em 1 de novembro de 1950, na Constituição Apostólica, dentro do exercício da infalibilidade papal. Até hoje eles acreditam que Maria subiu aos céus dessa forma. Né? Dizendo.
Se mostrando flexível. É. Exatamente. Quem é infalível não é o Papa, não é o pastor, o sacerdote. Quem é infalível é a palavra, gente. A palavra de Deus. Certo? Um entendimento. O cristianismo reformado, bíblico, se recusa a permitir que a consciência seja obrigada por qualquer coisa, senão pela própria e infalível palavra de Deus, tal como ela se interpreta a consciência individual do crente. Então, veja, na concepção bíblica reformada, aqui é um ponto importante. Veja, se recusa a permitir que a consciência seja obrigada por qualquer outra coisa, senão pela palavra de Deus. Então, eu não posso obrigar a sua consciência, né, por exemplo, dizendo que você deve fazer isso, se você não for, se a sua consciência não estiver sendo instigada pela própria palavra, sendo, se a sua consciência não estiver entendendo esse conceito na palavra. Eu não posso fazer isso, e você não deve ser obrigado a fazer isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão vira de ditadura. Eu vou dizer, a partir de hoje vai ser assim. Aí vai todo mundo baixar a cabeça e amém. Não pode ser desse jeito. Como também não pode ser o outro lado, uma banalização das verdades. Todo mundo pensa de qualquer jeito, cada um tem a sua consciência. Não, está lá o pastor para mostrar na palavra de Deus como nós devemos viver, segundo a palavra. E não é por causa do pastor, você deve submeter diante da consciência individual que você tem na palavra de Deus. Veja, isso não significa que a verdadeira igreja reformada ficará em silêncio diante de temas controversos. Significa apenas que uma igreja verdadeiramente reformada jamais tentará exigir que a consciência individual dos homens se dobre diante de qualquer outra coisa, senão da palavra de Deus. Então, eu não posso dobrar a sua consciência por um mandato próprio, por uma ordenança minha do nada, ou por uma coisa que você viu de uma outra igreja, de um pregador, ou sei lá o que for. A sua consciência se dobra e deve se dobrar à palavra, ao significado real da palavra, às verdades e os princípios bíblicos da palavra. Tarefa da igreja, é tarefa da igreja expressar, expor ou declarar o que a palavra de Deus diz, de modo que o próprio crente individual possa experimentar qual seja a vontade de Deus, né? Uma igreja verdadeira simplesmente declara a palavra de Deus. Ela não é o órgão legislativo. Ela não cria leis para obrigar a consciência dos súditos de Jesus Cristo, o rei. Ela tão somente afirma a legislação, né, do rei com clareza tal que aqueles que negligenciam ouvi-la se tornam indesculpáveis. Já a igreja romana, porém, reivindica, né, precisamente esse poder legislativo de criar leis para os súditos de Cristo. A igreja evangélica não, apenas apresenta a verdade da palavra de Deus. Pronto, só até aí, da palavra de Deus. Então veja, o crente tem a sua consciência individual, ele deve submeter a palavra, e essa palavra então deve mexer com a sua consciência individual. Não é por obrigação, não é por constrangimento, mas é por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Amém? Perguntas, irmãos?